Vamos colocar de pé, vamos orar, entrar na presença do Senhor. Como nós estamos com uma quarta-feira atrasada, né? Estamos com o atraso de uma quarta-feira passada, até 6 horas eu estava com febre, né? Começou na terça-feira e muita febre, muita dor no corpo, né? E eu não tive condições de vir na quarta-feira, porque até a cabeça não teve condições de eu ler nada, que eu não conseguia baixar a cabeça, né? E aí o corpo todo quebrado, parecia que eu tinha passado no liquidificador, sabe? Aquela coisa muito ruim. Da noite de terça para quarta eu tive uma febre muito alta, eu sou muito calorento, me acordei tremendo, batendo queixo, né? Então, mas graças a Deus, o Senhor Jesus teve misericórdia, recuperou e nós estamos aqui. Fica muito longe porque de uma quarta para outra, se faltar uma quarta, dá 15 dias, né? Mas da forma como o Senhor me deu aqui o estudo, vai ficar bom porque os irmãos vão entender e nós vamos fazer uma revisão, né? Nós vamos fazer uma revisão, eu vou passar pelos capítulos 12, 13, 14, né? Até porque o capítulo 16 faz parte do capítulo 11. E vocês vão já entender isso, né? Os irmãos vão já entender isso. Então, nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos entrar logo no estudo. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos entrar logo no estudo, que é para poder dar tempo, deixar um tempinho para o pastor Severo no final. Amém? Amém? Então vamos lá, feche os seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem tem algo para agradecer ao Senhor, comece agradecendo pela sua vida, por mais um dia de vida, pela saúde. Comece orando, falando com o Senhor, abra o seu coração para falar com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só tu, Senhor, é digno, honra e glória. Todas as coisas que existem, meu Deus, e nós, Senhor, teus servos, estamos na tua presença, Senhor, nessa noite, e nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, te agradecemos por mais uma oportunidade, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Senhor, e a oportunidade, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, de aprendermos de Ti, meu Senhor, nesta noite. Queremos, meu Senhor, te pedir por aqueles irmãos, Senhor, que ainda não chegaram, por aqueles, Senhor, que não podem estar aqui por motivo justo, e por todos, meu Pai, que o Senhor venha visitar o teu povo, venha visitar a tua igreja, e venha abençoar, Senhor, todos, de um modo geral, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a direção desse estudo. Quero te pedir, meu Deus, para o Senhor tomar o primeiro lugar, pedir para o Senhor nos ensinar nessa noite, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que nós, Senhor, possamos entender, Senhor, compreender a tua palavra, meu Pai. Deus querido, Deus santo, Deus justo, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja, meu Senhor, toda glória, honra, louvor e exaltação é dado a ti. Nós somos os teus alunos e tu és o nosso professor. Portanto, Espírito Santo, toma a frente nessa noite e nos ensina, exorta, consola, edifica a tua igreja através da tua palavra. O Senhor tem liberdade de fazer como o Senhor quiser. Assim, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos, te entregamos as nossas vidas e entregamos o estudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Olha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta quarta-feira nós estamos dando continuidade ao seminário do Apocalipse. E dessa vez nós vamos ver os capítulos 15
E se der tempo, o capítulo 16. Até porque o capítulo 15 é somente uma introdução do capítulo 16. Então, meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse e vamos procurar o capítulo 15 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, encontraram o capítulo 15 do livro do Apocalipse? Amém. Os irmãos que estão aí atrás, estão me ouvindo bem? Muito bem. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, o capítulo 15 é a introdução das últimas pragas que serão derramadas sobre a terra, e a execução dessas pragas está no capítulo 16. O capítulo 15 é a introdução. No capítulo 15 não tem nenhuma praga. Todas elas, a execução das últimas pragas, dos últimos flagelos da ira de Deus na face da terra, se encontra no capítulo 16. O capítulo 15 é somente uma introdução. Amém? Glória a Deus. O versículo 1 do capítulo 15 diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O capítulo 1 apresenta 7 anjos com as 7 últimas pragas. Amém, irmãos? Amém. Mas para nós entendermos todo o livro, nós precisamos voltar e compreender que as 7 pragas contidas no capítulo 16, elas fazem parte, elas são uma continuação das mesmas pragas lá do capítulo 11. Glória a Deus. Então nós vamos ter esse entendimento. Por quê? Porque senão o livro do Apocalipse que nós estamos estudando vai ficar confuso. Amém, irmãos? Nós estudamos os últimos capítulos que nós estudamos o capítulo 13, que foi uma apresentação das 2 bestas. Não é verdade? Nós estudamos o capítulo 14, que apresentou os 144 mil remidos no céu. E também os 3 anjos anunciando o Evangelho e os últimos juízos da parte de Deus. Agora nós chegamos no capítulo 15, mas nós vamos ver que no capítulo 13, no capítulo 14, não contém nenhuma praga. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos ver aonde é que se encaixa a continuação aqui no capítulo 15 e no capítulo 16. Essas 7 últimas pragas referidas no versículo 1 é o conteúdo da 7ª e última trombeta, que é tocada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vamos dar uma olhada. Capítulo 11 e versículo 15. Essas últimas pragas, elas são exatamente o conteúdo da 7ª trombeta. Amém, irmãos? Porque no capítulo 11, no versículo 15, a 7ª trombeta é tocada. Mas cadê os juízos que essa trombeta traz? Não tem nenhuma narração dos seus juízos. Cada trombeta que foi sendo tocada veio trazendo os seus juízos, sim ou não? Sim. Vocês se lembram? Aqui no capítulo 11, no versículo 15, a 7ª trombeta é tocada. E cadê os juízos que ela traz? Não é verdade? Então não estão aí. Então nós vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E na continuação da leitura do capítulo 11, não tem mais nenhuma referência aos juízos.
que seriam trazidos pelo toque da sétima trombeta. Nós entramos imediatamente depois do capítulo 11, para que os irmãos possam entender, glória a Deus. O capítulo 11, ele termina com a abertura do templo de Deus no céu. Isso está no versículo 19. Vamos ler o versículo 19. Versículo 19 diz o seguinte: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Muito bem. Então aqui, depois do toque da sétima trombeta, o capítulo 11 termina dizendo que foi visto o templo de Deus sendo aberto no céu. Olha aí o versículo 19, verso 6 que está dizendo: abriu-se no céu o templo de Deus, e houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos e saraiva. Não é verdade? Mas a narrativa para por aqui. Irmãos, a narrativa para aí. Aí nós entramos no capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo parentético. É aberto um parêntese na narrativa da história, que no caso deveria ser narrado o que era que a sétima trombeta iria trazer. Mas na verdade foi aberto, foi um parêntese. E dentro desse parêntese nós compreendemos o que? A narrativa da mulher e o dragão. Não é verdade? Então o que é que a mulher e o dragão têm a ver com o toque da sétima trombeta? Nada. É apenas um parêntese aberto para nós termos uma compreensão geral da história. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é que ficou faltando? Ficou faltando o complemento dos acontecimentos. O que é que vai acontecer quando a sétima trombeta for tocada? Amém? Amém. No toque da sétima trombeta, não é isso aqui a mulher e o dragão. Isso aqui é um parêntese que foi aberto. Então, aonde é que nós vamos encontrar os acontecimentos dessa sétima trombeta que foi tocada? O capítulo 11, versículo 19 do capítulo 11, termina dizendo que o templo no céu foi aberto e foi ouvida vozes, trovões, relâmpagos, e houve terremotos e saraiva. Mas a narrativa para por aí. Amém, irmãos? Então, o capítulo 15 é o retorno da narrativa dos flagelos, das pragas contidas na sétima trombeta. Depois dos parênteses, depois do capítulo 13, que é um capítulo completamente figurado, aí nós passamos pelo capítulo 14, que também é um parêntese, né? E também é um capítulo de muita simbologia, e então nós entramos no capítulo 15, então nós juntamos a narrativa do capítulo 15, lá você vai encontrar a mesma expressão, o templo sendo aberto no céu. E é desse templo sendo aberto no céu que nós vemos aqui no capítulo 11, no versículo 19, que saem os 7 anjos com as 7 taças, que são as últimas pragas da ira de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Tem alguém com dificuldade para entender? Vocês estão me entendendo, irmãos? Ficou faltando a narrativa dos acontecimentos da última trombeta, da trombeta de número 7. Todas as outras trombetas, as outras 6 trombetas, quando elas foram tocadas, existe a narrativa do acontecimento. Que foi que aconteceu em cada trombeta? Não foi isso que nós estudamos? E da sétima, onde é que ficou a narrativa do acontecimento? Não aconteceu. Foi interrompida essa narrativa, ou seja, foi aberto um parêntese, e nesse parêntese entrou capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e a narrativa volta a partir do capítulo 15. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é isso que nós vamos estudar, para nós termos uma compreensão de que todos os flagelos, todos os ais, estão contidos no livro selado com 7 selos. É o mesmo livro ainda. Ainda tudo que nós estamos estudando está contido no último selo.
aberto pelo Cordeiro. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma leitura para os irmãos entenderem. A identificação dessas duas passagens está em duas coisas, ou seja, a relação entre o capítulo 11 e o capítulo 15 e o 16 se encontram em duas passagens. A primeira é no versículo 19, que nós já lemos, do qual narra a abertura do templo no céu. É a primeira identificação, que nós vamos ter a continuação dela no capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha o que é que diz no capítulo 15, versículos 5 e 6. E depois disto, glória a Deus, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. É a mesma narrativa, é a continuação do capítulo 11, versículo 19. Tudo que aconteceu entre isso aí foi um parêntese aberto na narrativa. Por isso ele diz assim, ó, e depois disso olhei. Amém, irmãos? Glória a Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. Então a primeira relação que nós vemos entre o capítulo 11, o toque da 7ª trombeta, é que o capítulo 11 termina no versículo 19 dizendo que ele viu o templo de Deus sendo aberto no céu. E no capítulo 15, versículo 5, ele começa exatamente dentro da mesma narrativa. Amém? Os irmãos leram aí? Glória a Deus. Então nós entendemos, né? E a segunda coisa que nós vemos é que o versículo 19 termina com terremotos e saraiva. Capítulo 11, versículo 19 termina com terremotos e saraiva. Observe aí como é que termina o capítulo 16, versículo 18 a 21. Termina da seguinte forma: e houve vozes, do mesmo jeito que está lá em 11:19, e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. O versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras no peso do talento, e os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Como é que termina o capítulo 11, versículo 19? Falando em terremotos e em uma saraiva. Agora que nós vemos o cumprimento, amém, irmãos? Do toque da 7ª trombeta. O toque da 7ª trombeta se realiza, que ela é tocada lá no capítulo 11, versículo 15, no capítulo 15 e no capítulo 16. Amém? Assim nós vamos entender a narrativa da história. Glória a Deus. Vamos dar continuação. Importante: do 7º selo saem as trombetas. Amém? Do 7º selo saem as trombetas. Capítulo 8, versículo 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Havendo aberto o 7º selo, do 7º selo saíram as 7 trombetas. E da última trombeta saíram as 7 taças. Glória a Deus. Então logo nós vemos que é uma narrativa só, é um acontecimento só, é um dando continuação ao outro. É por isso que, se nós não entendermos o que significa capítulo parentético,
nós não conseguimos compreender o livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Então deixa eu mostrar para vocês. Do sétimo selo saem as trombetas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Da sétima trombeta saíram as 7 taças, com a abertura do templo no céu, de onde saíram os 7 anjos. Capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Glória a Deus. Então nós entendemos que tudo isso está contido no sétimo selo. Vocês lembram do livro selado com 7 selos? Que somente o cordeiro tinha a autorização de pegar o livro e desatar os seus selos? Vocês lembram disso? Todo o livro e todas as pragas e todos os acontecimentos do livro do Apocalipse estão contidos no livro dos 7 selos. Amém? Muita gente também se engana no entendimento do Apocalipse porque acha que a narrativa das trombetas não tem nada a ver com os selos. É como se o livro selado com 7 selos tivesse terminado e a continuação não tivesse nada a ver com o último selo. Aí depois vem as trombetas e depois vem as taças, como se fossem eventos separados, mas não é. Do último selo saem as trombetas. Da sétima trombeta saem as 7 taças. Amém? Então tudo é um segmento só. Amém? Deu para entender? Se nós separarmos, aí não entendemos. Se nós não entendermos o que significa capítulos parentéticos, também não entendemos. Mas a narrativa é uma só. Depois que terminam os capítulos parentéticos, continua do mesmo jeito. Como deu a continuidade, capítulo 11, versículo 19. E abriu-se o templo de Deus no céu. Capítulo 15, versículo 5. E do templo de Deus que se abriu no céu, saíram 7 anjos, que receberam as 7 taças. É ou não é uma continuação? Sim. Amém? Amém. Deu para entender? Glória a Deus. É uma continuação. A última praga é a morte de 7.000 homens durante o terremoto em Jerusalém, que é chamado lá de a grande cidade, no momento da ressurreição das 2 testemunhas. Onde é que está escrito isso? Capítulo 11, versículo 11 a 13. Vocês vão ver que no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15 não tem a execução de praga nenhuma. 12, 13, 14 e 15. O 15 é só o anúncio. As pragas voltam a acontecer no capítulo 16. Os irmãos estão entendendo? Você sabe quando foi aqui no nosso estudo que nós vimos pela última vez a execução de alguma praga? No capítulo 11, versículos 11 a 13. Veja comigo. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, está falando das 2 testemunhas, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Essa cidade é Jerusalém, porque as 2 testemunhas estavam profetizando lá em Jerusalém, e os seus corpos ficaram expostos depois que mortos por 3 dias em uma praça da cidade de Jerusalém. Então essa cidade do qual caiu a 10ª parte é a cidade de Jerusalém. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado já o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Nessa narrativa, capítulo 11,
última vez que nós vimos a execução de alguma coisa, de alguma praga. Nesse caso aqui, no momento em que as duas testemunhas ressuscitaram e que estavam subindo ao céu, houve o quê? Um terremoto lá em Jerusalém. Caiu a 10ª parte da cidade, e nesse terremoto morreram 7.000 homens. E isso aconteceu para que o restante, vendo esse acontecimento, se arrependesse, para que houvesse uma conversão quase que nacional por parte dos judeus. Amém? Veja bem, aqui no caso, quando eles viram isso acontecer, quando eles viram as testemunhas subirem ao céu depois de ressuscitadas, quando eles viram esse grande terremoto, na verdade eles não se revoltaram contra Deus. Eles deram glória ao Deus do céu e ficaram com temor. Isso significa o quê? Que eles se arrependeram. Diferente das outras narrativas, que quando falam dos adoradores da besta, quanto mais a praga é terrível, mais irado contra Deus eles ficam. Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos vendo aqui que nessa leitura foi a última vez que nós vimos alguém morrendo por algum flagelo enviado por Deus. Estão entendendo, irmãos? Aí nós entramos então no capítulo 12, depois veio o 12. O que é que o 12 mostrou para nós? A mulher e o dragão. Não tem nenhuma execução, nem de taça, nem de flagelo, de nada. É um parêntese que é aberto. E o capítulo 12, o que é que ele mostra? Ele é um capítulo simbólico que representa a perseguição em todos os tempos do dragão, que é o diabo, contra a mulher, perseguindo a mulher, que é figura de Israel. Os irmãos estão lembrando ainda? Que a mulher representa Israel? De onde nasceria quem? Jesus Cristo. Essa é a narrativa do capítulo 12. Tem aqui a execução de alguma coisa? Não. Tem alguma praga aqui? Tem alguma taça? Tem algum ai? Não. Então foi aberto um parêntese depois dessa leitura que nós fizemos. Os irmãos estão me entendendo para poder não ficar perdido no estudo? Vamos lá então, partir para o capítulo 13. O que é que nós lemos? O que é que nós aprendemos no capítulo 13? O capítulo 13 trouxe a apresentação simbólica das duas bestas. Capítulo 13, versículo 1 é a apresentação da besta que emerge do mar. É o anticristo. Nós aprendemos a simbologia, né, irmão, dos chifres e das cabeças. Na verdade são 10 cabeças e 7 chifres. Na verdade está falando de nações, né? Então lá no versículo 11 nós encontramos a apresentação da segunda besta, que é o falso profeta. Então o capítulo 13 trata de alguma coisa, de algum flagelo? Não. Continua então a narrativa da última trombeta interrompida. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. No capítulo 14 é um capítulo completamente parentético, parte literal e parte simbólica. Qual é a parte literal do capítulo 14? Do versículo 1 até o versículo 13, o qual mostra os 144.000 selados lá no Monte Sião com o Cordeiro. Aquilo ali é literal. Também mostra os anjos voando pelo meio do céu, pregando o Evangelho eterno e também proclamando os últimos juízos de Deus. Isso também é literal. Qual é a parte simbólica do capítulo 14? Vai do versículo 14 até o versículo 20, que apresenta a ceifa e a vindima. Tudo isso é simbólico. A ceifa, na verdade, é uma simbologia que se refere à grande batalha do Armagedon, e a vindima ao julgamento de Israel. Glória a Deus. Mas tudo referente à mesma batalha, ao mesmo evento. Foi o que nós vimos no capítulo 14. Tem aí a execução de alguma praga? Não. Também não. Então nós vemos que foi interrompido no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Então volta o fio da narrativa dos acontecimentos
da última trombeta, a partir do capítulo 15, que é a introdução, e realmente o que sai da última trombeta são 7 anjos com 7 taças, as taças da ira de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então nós chegamos agora ao capítulo 15. O capítulo 15 e o 16 é como se fosse um capítulo só. É como se fosse um capítulo só, porque um é a continuação do outro. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar os 2 capítulos juntos. Vamos lá então para o capítulo 15 e vamos ler o versículo 2. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas, as harpas de Deus. Versículo 2, ele mostra o seguinte, o que é que nós vemos? Nós vemos novamente uma referência ao mar de vidro. Vocês se lembram desse mar de vidro? Lá no capítulo 4, o que é que esse mar de vidro é? Glória a Deus. Meus queridos, esse mar de vidro é o chão do templo que está lá no céu. Glória a Deus, é o chão. E por se tratar de um mar de vidro, ou seja, de ser tão grande, tão imenso, isso também representa o quê? A paz que reina no céu. Por quê, irmão? Porque o mar que nós conhecemos aqui na terra representa agitação. É por isso que ele representa povos. E o mar de vidro, que não tem agitação nenhuma, representa calma, paz. Amém? Glória a Deus. E aqui, esse mar de vidro, ele está misturado com fogo. No capítulo 15, versículo 2, o mar de vidro está misturado com fogo. O que é que significa, irmão, dentro da simbologia bíblica? Significa o seguinte, que mesmo diante, que esse fogo representa a ira de Deus, mesmo diante das últimas pragas que virão do derramamento das taças, que é da ira de Deus, a paz no céu, que é representada pelo mar de vidro, não se abala. Amém? Embora Deus esteja derramando a sua ira sobre os adoradores da besta, sobre todas as nações da terra, em forma de 7 taças, que representam a sua ira, a paz do céu não muda, não se abala. Amém? O mar de vidro representa a paz, o fogo representa a ira, a grande tribulação que vai vir sobre os moradores da face da terra, nesse último período, que é chamado do período das 7 taças. Glória a Deus. O versículo 3 do capítulo 15 diz o seguinte, que esses cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O versículo 3 fala sobre o cântico de Moisés. Vocês conhecem o cântico de Moisés? O cântico de Moisés está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 1 ao 19. Quando foi que Moisés cantou logo depois da sua grande vitória sobre o exército de Faraó? Quando houve a travessia do Mar Vermelho, o exército de Faraó ficou afogado, do outro lado Moisés cantou. Chama-se Cântico da Vitória. Amém, irmãos? Olha, e por que que esses que foram vistos lá no céu, os vencedores da besta, da marca da besta, não adoraram a sua imagem, morreram, mas são vencedores? Porque para o verdadeiro cristão a morte não é derrota, a morte é vitória, é passagem, vai se encontrar e viver com o seu Deus eternamente. A morte só é derrota para quem está perdido. Amém, irmãos? Então, eles estão cantando um cântico de vitória. Amém, irmãos? Vitória de quê? Por ter vencido
a besta. Glória a Deus, vencido pela fé, por não ter se entregado, por não ter aceitado a marca, por ter vencido, eles estão cantando o cântico da vitória. Assim como Moisés, depois que atravessou o mar, cantou o cântico da vitória. Moisés cantou sobre os exércitos de Faraó. Eles estão cantando sobre o anticristo e os seus exércitos. Glória a Deus. É um cântico de vitória. Versículos 5 e 6. O versículo 4 tem a letra do hino, viu, irmãos? O versículo 4 é a letra do hino que eles estão cantando. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso aí é o que eles estão cantando. Glória a Deus. Aí nós vemos o versículo 5, que é exatamente aqui aonde acontece a emenda do capítulo 11, versículo 19, a partir do versículo 5 do capítulo 15, é a emenda dos acontecimentos. Amém? Amém. 11, 19, termina dizendo que vê o templo de Deus aberto. E o versículo 5 começa dizendo que ele vê o templo de Deus aberto. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido com cintos de ouro pelo peito. O templo se abre, Apocalipse 11, 19, a continuação da 7ª trombeta, versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Versículo 7, pode ler, irmãos. Cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. Versículo 7, acontece a entrega das taças. Quem é que faz a entrega das taças? Vamos ver. E o versículo 7, um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas ou taças. Amém, irmãos? Quem é esse animal? Vocês ainda se lembram? Quem se lembra? Um dos 4 animais são aqueles querubins que nós estudamos no começo, irmão. Quer dar uma olhadinha? Capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? E lá no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1, diz que esses animais são querubins. Glória a Deus. Então um dos querubins entregou as 7 taças aos 7 anjos. E esses anjos saíram da onde? De dentro do templo. Irmãos, e no céu tem um templo? Tem. Glória a Deus. Não vai haver templo, é na cidade da Nova Jerusalém, porque o próprio Deus é o seu santuário. Mas aqui nessa narrativa mostra que no céu existe um templo. É tanto que nós já vimos em capítulos anteriores que existe um grande altar. E havia almas debaixo daquele altar. E daqui a pouco nós vamos ver que em um determinado lugar do templo é vista a arca da aliança do concerto. Glória a Deus. Isso quer dizer que tudo que Moisés fez foi cópia do que já existia no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer perguntar o que é? Eu acho que alguém vai falar. Capítulo 10, versículo 1. E se você quiser fazer uma leitura completa, eu não vou voltar lá, você pode ler Ezequiel capítulo 1, todinho, capítulo 2, que você vai ver lá os animais, né, com 6 asas, cheios de olhos. Aí lá no capítulo
versículo 7, a entrega das taças. Quem entrega as taças? Um dos animais, que na verdade é um querubim. Entrega para quem? Para 7 anjos. De onde é que esses anjos saem? Do templo de Deus. Por isso ele diz: vi abrir-se o templo de Deus. Amém? De dentro do templo saíram os anjos. Diga, meu querido. Meu querido, é apenas uma hierarquia. Existe hierarquia, assim como existe no quartel, nas forças armadas aqui na terra, existe o soldado, o cabo, o sargento, o tenente. No céu também existe o anjo, o arcanjo, o querubim e o serafim. São ordens angelicais, hierarquia angelical. Amém? Eu quero dar um estudo sobre isso. Angelologia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos para o versículo 8, 15 e 8, que diz o seguinte: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se cumprisse as 7 pragas dos 7 anjos. O templo foi cerrado. Depois que os anjos saíram com as 7 taças, ninguém mais podia entrar no templo. Vocês não sabem por quê? Porque durante o tempo da execução dessas pragas não haveria intercessão. Deus executaria os seus juízos até o fim. Era muita ira. É? Era muita ira. Essa ira está guardada, viu? E ele é justo, viu, por essa ira, viu? Ele é justo. Mas na frente nós vamos ver que ele é justo. Quando ele transformar as águas do mar, dos rios e das fontes de água em sangue, os anjos vão dizer assim: tu és justo, porque derramar o sangue do teu sangue, agora tu vai dar sangue para eles beber. Glória a Deus. Capítulo 16. Os irmãos entenderam o capítulo 15? Os irmãos entenderam a continuação do capítulo 11? Conseguiram fazer a junção das duas coisas? Glória a Deus. Então vamos para o capítulo 16, que é a execução dos juízos. O 15 é a introdução, o 16 é a execução. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz, é João dizendo que ouviu, né? Que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Capítulo 16, versículo 2, é o primeiro anjo derramando a primeira taça. Amém? Glória a Deus. E dessa taça, né, o que foi que aconteceu? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa praga, ela é direcionada aos adoradores da besta e diretamente àqueles que receberam a sua marca. Meus queridos, eu quero falar rapidamente sobre esse assunto. Olha, irmão, se hoje a marca da besta já estivesse sendo colocada nas pessoas, e essa marca da besta fosse aquele chip que todos nós achamos que vai ser, aquele chip pequenininho do tamanho de um grande arroz parbolizado, dentro daquele chip tem uma bateria de um material chamado lítio. Ela é escurinha, e essa bateria de lítio, ela é recarregada pela temperatura do próprio corpo. É por isso que o chip não se apaga. Enquanto a pessoa estiver viva, o chip está funcionando. Acontece que o lítio é um material altamente corrosivo, que se ele entrar em contato com a pele, com a carne, com os ossos, ele abre uma ferida grande e feia e difícil de sarar. É como um ferimento feito por ácido sulfúrico, como uma ferida feita como, por exemplo, do solução de bateria, ácido muriático. Então, irmãos, juntando uma coisa com a outra, o que pode acontecer é, sendo um chip com a bateria de lítio implantado no ser humano, sendo ele a marca da besta, o que vai acontecer é que essa bateriazinha de lítio vai começar
a estourar, causando ferimentos terríveis naqueles que tiverem a marca da besta. Isso é uma especulação. Eu estou dizendo que se as pessoas fossem marcadas hoje, com o avanço da tecnologia, isso pode passar a ser outra coisa. Amém, irmãos? Deu para entender? Agora, qualquer pessoa que tiver implantado no seu corpo, no seu organismo, hoje, um chip, microchip, com a sua bateria feita de lítio, peça a Deus para essa bateria não estourar. Porque se ela estourar, vai causar uma chaga terrível, uma doença, uma ferida terrível. Viu, irmãos? Naquela pessoa que estiver usando o chip, até porque é debaixo do tecido da pele. Então o ferimento vem de dentro para fora, matando os tecidos. Amém? Não estou dizendo que a marca da besta é o chip, mas se a marca da besta fosse introduzida hoje, e esse chip, que hoje é a maior tecnologia para que isso seja feito, fosse feito, então essa chaga mortal seria muito bem colocada, como as baterias de lítio estourando dentro do corpo dos adoradores da besta. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então nós vamos lá. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 3 e 4. E o segundo anjo, vamos aqui para a segunda taça. A primeira foi no versículo 2. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, todos os peixes, tudo que tinha vida marinha. Você imagina, o mar vai ficar apodrecido. Você já viu uma lagoa quando fica contaminada, poluída, e os peixes morrem? A prefeitura trata de limpar imediatamente, porque o mau cheiro, a podridão dos peixes apodrecendo é terrível. Agora você imagina o mar, essa praga é literal, assim como foi literal a praga do rio Nilo, quando Moisés tocou lá com o seu cajado e as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Esse sangue, irmãos, é uma espécie de poluição. Lá no rio Nilo, quem quiser ler a narrativa da história, pode ir lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 21, vai ver que também os peixes do rio Nilo morreram, e houve um mau cheiro, exalaram um mau cheiro muito grande. Agora você imagina isso acontecendo no mar, irmãos. A podridão que não vai ficar o mundo. Não é verdade? O mar, com todos os seus peixes, com todas as baleias, com todos os golfinhos, com toda a sua vida marinha morta. Meu Deus. Além de não ter mais sustento para grande parte da população que tira o seu sustento do mar, ainda vai ser uma coisa terrível. Funcionando. E se isso ainda é pouco, nós vamos agora para o versículo 4, que é a terceira taça sendo derramada. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Meus queridos, tem pessoas que acham que isso não é possível acontecer. Por isso vamos lá em Êxodo, capítulo 7, segundo livro da Bíblia. Versículo 20 e 21 diz o seguinte: E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, que é o Nilo, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Amém, irmãos? E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Já aconteceu literalmente antes?
As águas já foram transformadas em sangue por uma ira, por uma praga enviada por Deus? Sim ou não? Vai acontecer de novo. Só que dessa vez numa escala mundial, irmãos. Porque o mar é que vai se tornar nessa substância. E toda criatura viva vai morrer. Imagina a fedentina. Glória a Deus. Vamos dar então continuação. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou sobre as fontes das águas. Agora a poluição atinge aos rios, atinge aos riachos, atinge aos olhos d'água, as nascentes dos rios. Vai faltar o quê? Água potável. Vai faltar água para o ser humano beber nessa época. Meu Deus do céu. Agora veja a continuação. Glória a Deus. Versículo 5 a 7. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Deus é injusto por derramar essas pragas? Não. Deus é justo. Ele não é injusto, Ele é justo. Amém? Glória a Deus. Ele é justo por derramar essas pragas. Glória a Deus. Agora nós estamos vendo uma batalha do próprio Deus contra os adoradores da besta, que Ele está vingando o sangue de todos os profetas, de todos os cristãos que morreram